Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho falando. Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz. E eu estou aqui para divulgar a palavra de Deus. Neste vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao projeto de análise, de comentários desse livro, que no meu ponto de vista é uma bênção, do Pastor Brinco, livro Tatuagens e Piercing, é de Deus? O que está por trás destas práticas que têm marcado o corpo de Cristo? Um livro excelente, um livro introdutório, mas que vai abrir sua mente para esse tema de tatuagens e piercing dentro do corpo de Cristo. Não há dúvida nenhuma que, sob o título de estratégia, muitos líderes, uma parte muito grande da liderança cristã está trazendo para dentro da igreja, ou está trazendo ou está permitindo que se traga práticas do mundo, e dessa forma o nosso meio, o meio evangélico, o meio cristão, está sendo contaminado por algo que não deveria, que é, nesse caso especificamente, a questão das tatuagens. Veja bem, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui nesse vídeo. De maneira nenhuma, esse vídeo é para te criticar se você gosta de tatuagens. De maneira nenhuma, muito menos ainda, para te julgar se você gosta de tatuagens. Nunca vou te julgar, nunca vou te criticar. A minha função é trazer luz sobre esse tema, porque quem convence, eu não tenho a menor dúvida disso, que quem convence é o Espírito Santo. Você tem que simplesmente se deixar ficar sintonizado, ligado, conectado aos céus, para que o Espírito Santo do Senhor, ele fale ao seu espírito. O Espírito de Deus nunca vai falar ao seu coração. Tenha certeza disso. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falando diretamente ao seu espírito. Se isso acontecer, bênção. Se não acontecer, de maneira nenhuma, quem sou eu para julgar as suas ações, as suas atitudes? A minha função aqui, mais uma vez, é simplesmente trazer o meu posicionamento sobre essa situação que, no meu ponto de vista, baseado na palavra, contamina, sem dúvida nenhuma, contamina a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar muito atentos com relação ao fermento. Nós não podemos trazer fermento, nós não podemos simplesmente inchar a massa, inflar a igreja de qualquer maneira. Uma vez que a pessoa seja salva por Jesus Cristo, mas quando eu digo salva é em todos os sentidos, numa vez que ela seja liberta de todos os seus cativeiros, a pessoa ela tem que mudar. A mudança ela precisa ser visível, porque nós só podemos ver que uma árvore é frutífera quando ela gera frutos. E não há como uma árvore que gera manga começar a gerar simplesmente maçã. Então, a árvore tem que ser frutífera e tem que frutificar os frutos de Cristo, os frutos da palavra. Não há como uma árvore fundamentada na palavra de Deus gerar frutos que não sejam aqueles próprios da palavra de Deus. Então, vamos dar continuidade a esta leitura e comentários. Vou ler a partir do capítulo 6, onde fala sobre símbolos, e até tem um desenho interessante aqui, eu quero mostrar para você. Deixa eu ver se vai captar. Olha que interessante essa figura. Essa moça se transformou nessa moça. Essa moça foi fotografada, ou melhor, essa fotografia é de 2008, e essa fotografia é de... Ou melhor, aqui não fala o ano, a fotografia de 2008 é essa daqui, desse senhor. Essa fotografia é de 2008 e essa fotografia é de 2010. O corpo completamente transformado. Esse livro, ele traz muitas gravuras. E essa senhora, olha a transformação. Não tem o ano dessa foto, mas é a mesma pessoa. E ela foi completamente transformada. Ela... Não sei o que você enxerga aqui, não sei se você vê beleza. No meu ponto de vista, não existe beleza nenhuma, era uma moça bonita e ela ficou parecendo com um demônio. Com todo respeito à pessoa dela, mas é essa imagem que eu vejo aqui. Essa imagem. Então, é o tipo de coisa que nós precisamos ter cuidado, porque essa senhora, não há como dizer que ela não tenha sofrido algum tipo de influência muito maligna, porque até chifres
existem na cabeça dela. É a imagem que está aí no Google, você pode conseguir sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Pois bem, então vamos ler a partir do capítulo 6, onde fala sobre símbolos, simbologia. E abrindo um pequeno parêntese, porque o que eu vou comentar não está no livro. Mas a maior característica dos símbolos mágicos, e muitos símbolos mágicos eles são tatuados nas peles das pessoas que gostam de tatuagens, a maior característica do símbolo mágico é justamente ela guardar dentro dela mesma, intrinsecamente, o seu verdadeiro conceito, o seu verdadeiro fundamento, um fundamento de mal, mas o símbolo mágico, a sua maior característica é justamente dar a ideia de dupla interpretação. Enquanto a sua criação foi voltada exclusivamente para o mal, é possível fazer uma leitura transformando o mal em bem. Então, essa simbologia que existe na bruxaria, na feitiçaria, alta bruxaria, alta feitiçaria, simbologia que existe dentro da maçonaria, são carregados de dupla interpretação. A interpretação verdadeira e a interpretação que é dada para o mundo, para as pessoas. Então, muito cuidado com a simbologia. Vamos ao livro então. Mesmo o problema vindo do derramamento de sangue e não dos desenhos propriamente ditos, como dissemos no vídeo anterior, vamos juntos analisar algumas figuras à luz da Bíblia. A palavra grega simbalei dá a ideia de reunir realidades. Se o símbolo se identificar completamente com aquilo que representa, ele será adorado, como no caso da cruz. Primeiro símbolo, fitas entrelaçadas. Significa união infinita, amarradas às forças cósmicas. O cosmos será destruído. Abre aspas, citação bíblica. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Está em Isaías 51, 6. Segundo símbolo que trata o livro, Yin e Yang. Coexistência pacífica, equilibrada entre o bem e o mal. O bem está acima do mal. Interessante esse símbolo, porque o símbolo do Yin e Yang ele é extremamente conhecido, é aquela esfera. Ela é dividida ao meio por uma linha sinuosa, sendo que um lado ele é escuro com uma parte branca e o outro lado é branco com uma parte escura. Então, o significado é essa coexistência, esse equilíbrio que existe entre esse suposto equilíbrio, deixa eu reforçar isso, suposto equilíbrio que existe entre o bem e o mal. Sendo que a parte branca seria, supostamente, a parte boa, porém, ela tem uma pontinha da parte escura, uma bolinha com a parte escura e vice-versa. A parte negra, ela tem uma bolinha branca, significando que não existe mal por completo e não existe bem por completo, que é uma mentira diabólica. A luz, ela não se contamina com as trevas de maneira nenhuma. E aqui diz uma passagem bíblica: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isso está em Isaías 5:20. Eu quero me deter um pouco mais nesse símbolo do Yin e Yang, porque aparentemente traz uma filosofia muito interessante. Olha só, coexistência pacífica, equilibrada entre o bem e o mal. Mas o livro de Isaías diz que ai daquele que chama o bem mal e o mal bem, e fazem do amargo doce, doce o amargo, e do doce amargo. Olha que interessante. É justamente essa a capacidade do símbolo mágico, de confundir as pessoas. Ele traz uma mentira implícita, falando que dentro de todo mal existe algo de bom, e assim como dentro de tudo que há de bom, sempre tem algo de mal. Isso é uma mentira, porque introduz a dúvida no nosso meio cristão. Não existe essa mistura entre luz e trevas. Não há na luz nenhum traço de escuridão, nenhum traço de escuridão. E esta filosofia que está dentro desse símbolo, ela é particularmente perversa,
Porque a grande maioria das pessoas desinformadas, elas estão tatuando na sua pele com uma frequência cada vez maior esse símbolo mágico, esse símbolo do Yin e o Yang. Então, bastante cuidado para que você não seja confundido, porque o inimigo, ele é sujo e ele trabalha nas coisas que parecem, tem aquela aparência de não ter nada a ver. Ah, é só um símbolo, não tem nada a ver. Toma bastante cuidado com essa frase, não tem nada a ver. Qual é o mal disso? Toma bastante cuidado, porque é nessas coisas que o inimigo pode armar uma cilada e você ser um templo, começar a carregar símbolos satânicos e, ao mesmo tempo, estar dentro da igreja. E você pensar que não tem nada a ver, que não há mal nenhum, não tem problema nenhum. É claro que, se você já foi para a igreja com esses símbolos, não há o que se fazer. Você já é lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas você não pode alimentar dentro do seu desejo, dentro do seu coração, dentro da sua alma, o desejo de fazer mais símbolos, de fazer mais tatuagens. Tome bastante cuidado com relação a isso, para que você não seja também pedra de tropeço para outros irmãos, para que por meio do seu exemplo, outros irmãos se sintam inspirados a começar a tatuar o corpo também. Então, muito cuidado quanto a isso, porque é uma responsabilidade muito grande. Número 3, continuando sobre simbologia, figuras da astrologia. Regem a harmonia da pessoa com a mente universal, aquariana, capricorniana, etc. Olha o engano. A consulta dos astros leva à ruína. Constate-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvam-te do que há de vir sobre ti. Perdão. Eis que serão como a progana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas, não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Está em Isaías 47, 13 a 15, depois você consulta a sua Bíblia. O próximo símbolo, eu quero até ressaltar, o olho da pirâmide, este símbolo aqui. É um símbolo egípcio. A representação da divindade sobre a terra é abominação. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 27. Não há dúvida nenhuma que toda a simbologia egípcia, o Egito era carregado de magia. Se você observar bem, lá no livro de Êxodo, nós inclusive passamos pelo Êxodo há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, na leitura da palavra, e nós tivemos a oportunidade de ver que quando Moisés, levado por Deus a tirar o povo de Israel do Egito, para cada uma das maravilhas que Moisés fazia, cada um dos milagres que Deus fazia por meio da vida de Moisés, Faraó convocava os seus magos, e os magos, muitas vezes, não foram todas as vezes, mas muitas vezes eles conseguiram replicar por meio da sua magia, por meio da sua bruxaria, por meio da sua feitiçaria. E esse tipo de situação confundiu o Faraó, porque ele imaginava que, assim como os magos, Moisés, ele estava fazendo bruxaria, ele estava fazendo magia, e não era o poder de Deus em ação. Então, todo o Egito estava carregado dessa simbologia. O Egito, ele era extremamente idólatra, e esses símbolos eles estão sendo tatuados com uma frequência muito grande nas pessoas que estão frequentando a igreja, inclusive já depois de salvas. Então, muito cuidado quanto a isso. Então, o olho da pirâmide e o olho de Horus, que também é muitíssimo parecido. Também conhecido como o olho de Ra, ou Thoth, era tão importante para os egípcios quanto a cruz é para os católicos. Olha que interessante, porque, como eu já disse aqui na leitura anterior, é a representação
da divindade sobre a terra, representação dos deuses dos egípcios na terra. Olha que sério isso. Era tão importante para os egípcios quanto a cruz é para os católicos. Pode-se ver representações do olho de Horus em papiros e paredes de túmulos e em amuletos que acompanhavam as múmias em seus sarcófagos. O olho, ou olhos, é dividido em 4 partes que formam um todo. Cada parte tem o seu significado. A primeira parte, formada pela sobrancelha, pálpebra e a íris, representa o olho humano. Segunda parte, o traço vertical, que aparenta ser uma lágrima, é a representação dos olhos de uma gazela, que em sua pelagem apresenta esse mesmo traço abaixo dos olhos. A terceira parte, o risco que se curva para trás no olho, é a representação do olho do falcão, que possui esse mesmo desenho formado por suas penas. Quarta parte, o traço horizontal que se estica para trás em linha reta, representa o olho dos gatos de pelos rajados, que possuem essa risca em suas pelagens. Cada lado do olho de Horus tem o seu significado. Olho direito, Udjat, representa a energia do sol, o deus Ra, Deus com letra minúscula, ok? É o masculino, governa a razão e a matemática. O olho esquerdo é Wedjat, representa a lua e o feminino, representa o deus Thoth e governa a intuição e a magia. Cruz de Nero, que é esta imagem aqui, é o chamado pé de galinha, né? Está escrito aqui, pé de galinha, marca do movimento hippie, símbolo da paz sem Cristo. Está escrito, temos paz em Cristo Jesus. Nós que somos cristãos, buscamos a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Abre aspas, citação bíblica, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Você pode estar se perguntando se o problema então está no desenho que escolhemos para a tatuagem. Como falei, toda tatuagem, quando é feita, sangra, e esse sangue vai para o altar de Moloque. Logo, o problema não é apenas o desenho, mas sobretudo o sangue derramado. Moloque se alimenta de sangue há muito tempo, e este demônio não vai parar enquanto não saciar sua fome. Perceba que, quando fazemos uma tatuagem, não nos damos por satisfeitos e queremos sempre fazer mais uma. É justamente o caso de quem tatua o seu corpo. Ele nunca está satisfeito. Ele vive numa prisão espiritual de cela aberta. Porque ele pode ir e vir, ele pode fazer o que ele quiser, mas o desejo está sempre dele. A prisão, na grande maioria das vezes, a prisão espiritual ela funciona dessa forma, ela funciona aprisionando a mente da pessoa, porque apesar dela estar livre aos olhos naturais, ela poder ir e vir, fazer o que bem pensar, o que bem deseja, na verdade a mente dela está cativa do mal, porque esse mal a aprisiona, esse mal faz da pessoa um escravo. Ela sempre quer fazer uma próxima tatuagem, isso quando ela não é de fato liberta por Jesus. Então quando acordamos o demônio fazendo a primeira tatuagem, ou seja, a primeira consagração, quando derramamos sangue pela primeira vez, ele voltará querendo mais. Assim como um cachorro de rua alimentado na porta da nossa casa, que no dia seguinte volta para se alimentar novamente. Olha a seriedade. Quando o demônio volta e não encontra o sangue que ele serve de alimento, ele começa um ciclo de influência para você fazer mais uma tatuagem. Afinal, ele precisa se alimentar novamente. O engraçado é que existem vários apelos para você fazer outras tatuagens. Quando você faz mais uma e fica com duas, logo dizem, tem que ser ímpar para dar sorte. Não sabia dessa situação. Mas, enfim, é uma crendice, um misticismo, talvez, que envolve toda essa situação de quem faz tatuagem, sempre no sentido de você fazer mais uma. Na verdade, é um vício que sempre baterá à porta de quem fez tatuagem. Cabe a cada um de nós dominar os desejos que nos vêm tentar. Abre aspas. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal,
Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Veja bem, quero ressaltar essa parte final. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti sempre dominá-lo. É onde nós sempre gostamos de ressaltar que uma vez que nós nos decidimos por Jesus Cristo, nós devemos carregar a nossa cruz, nós devemos buscar a nossa cruz, nós precisamos morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos, para as nossas iniquidades e nos entregarmos completamente a esse sacrifício que Jesus fez por nós. Nós devemos fazer valer o sacrifício de Jesus na nossa vida e assim evitar o mal a todo custo. Aliás, nós não devemos evitar o mal. A Bíblia nos aconselha a evitarmos tudo que tem aparência de mal. Não precisa ser o mal escancarado ali, mas se tem aparência de mal, evite, porque será bênção para a sua vida. Espero que você esteja gostando dessa série. Se está gostando, deixe os seus comentários para que eu saiba que, de fato, alguma coisa você está aprendendo com isso. Mais uma vez, não é de maneira nenhuma para criticar quem gosta de tatuagem. Não é de maneira nenhuma julgar quem gosta de tatuagem, quem tem tatuagem no seu corpo, mas simplesmente para trazer luz sobre o tema. Um grande abraço, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, já falei para você comentar e, claro, compartilhe nas redes sociais, outras pessoas precisam ter acesso a esta mensagem. Grande abraço, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.